Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Aquele que tem o poder para te libertar, curar e restaurar a sua vida. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de podermos viver, de estarmos na presença dEle, de honrarmos o nome dEle, em poder glorificar o nome santo dEle e sabermos que Ele é o nosso Deus, nosso ajudador, nosso amparo, nossa fortaleza. Nós temos hoje a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de sonhar, de consertar aquilo que erramos ontem, um novo dia, novos horizontes. Que Deus te abençoe, que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e te ajudar. Hoje, 23 de dezembro de 2020, Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus, no livro de Abacuque, capítulo de número 1, versículos de número 1 até o versículo de número 8, que nos diz assim: peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Abacuque é um dos profetas menores, ou seu livro está incluído entre os profetas menores na divisão do Antigo Testamento, que nós temos lá a lei, a história, poesia, profecia. Na profecia nós temos profetas maiores e profetas menores. Abacuque está dentro desta divisão para estudo da palavra. Ele está entre os profetas menores. Abacuque viveu num período onde o povo de Judá, a nação de Israel, estava passando por uma situação complicada. Ele viveu no século 7 antes de Cristo, e pouco se sabe a respeito da vida de Abacuque. Na época em que ele viveu, foi a época em que o Império Babilônico estava em ascensão para se tornar o império mais poderoso do mundo. O livro mencionado é um livro riquíssimo, fala muito de que o justo deverá viver pela fé,
As informações da pessoa de Abacuque, não há na Bíblia muitas informações a respeito dele. O livro tem 5 profecias sobre a Caldeia, que são os babilônicos na época. Ele provavelmente foi contemporâneo de Sofonias, e a tradição judaica diz que Abacuque era da tribo de Levi. Ele incentivou os justos viverem pela fé na santidade e no justo julgamento divino. Abacuque profetizou para um povo que estava em declínio, desviando-se do Senhor. Ele é o autor deste livro e data-se de 606 antes de Cristo. Se fosse dar um tema ao livro, seria o viver pela fé. Profetizou para uma Judá em um período em que os assírios foram derrotados em Nínive, e a invasão dos caldeus, com todo o poder, assumindo a hegemonia do mundo naquele período. As consequências da acessão de Babilônia como potência mundial foram devastadoras para Judá. Havia apostasia, o povo de Judá havia apostatado do Senhor, e Nabucodonosor invadiu Judá e levou os mais ilustres da terra, os ricos e os príncipes, dentre eles Daniel e os seus 3 amigos. O profeta mostrou ou mostra neste capítulo 1 um quadro de violência e injustiça em Jerusalém. Indagava a Deus até quando aquilo iria acontecer, e o povo escolhido por Deus sofreria com problemas da maneira em que eles estavam tendo, e a ausência de justiça e de livramento entre eles. Abacuque questiona a decisão de Deus, quando Deus resolveu ficar em silêncio. Ele inicia dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Deus resolveu ficar em silêncio por um período que não sabemos quanto, e o silêncio de Deus incomodou Abacuque. O bom de Deus é que, como Senhor soberano de toda a história, Ele não é pressionado a responder, ou atender, ou socorrer quem quer que seja fora dos seus planos ou dos seus propósitos. Ele tem um tempo certo para cada situação, e Abacuque, como que uma criança aqui, exigindo de Deus uma resposta, pelo menos falasse alguma coisa com ele. Até quando, Senhor? Eu clamarei e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Ou seja, até quando a nação de Israel, até quando o povo de Judá vai continuar sofrendo, Senhor? A violência permeava as ruas, a situação era crítica, o povo
afastava-se de Deus, e Deus agora estava permitindo, através do silêncio, que uma situação, um levante de uma nação viesse trazer juízo para o povo de Judá. Ele estava inconformado, ele questionava a Deus até quando a resposta de Deus e a intervenção de Deus viria. E a intervenção de Deus não seria sarar a nação e deixá-los ali. A intervenção de Deus seria através de uma nação má, de uma nação que estava naquele momento tomando a glória do mundo para ser o grande império do mundo, que é a Babilônia, para punir Israel por causa da desobediência e da idolatria que eles estavam vivendo. Por que razão me fazes ver a iniquidade, o versículo 2, e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. O que é litígio? Litígio é conflito de interesse, é pendência. O povo de Judá estava vivendo esta situação. Contenda, luta, combate, guerra, rixa, alteração, discórdia. Estava entre eles esta confusão geral. E ele indagando a Deus, ele mostra a Deus dizendo que a lei do Senhor havia se afrouxado, a lei da sociedade, não havia punições. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o justo pervertido. Muitas vezes parece que as coisas acontecem justamente ao contrário daquilo que deveria acontecer. O mundo, há um dito popular que os justos pagam pelos pecadores. Em muitas situações na vida, e Abacuque está reclamando disso aqui, a pessoa boa, que não plantou a desordem, vai colher os frutos amargos junto com aqueles que plantaram a desordem. E muitas vezes até o desordeiro parece estar bem, parece estar lá na frente, parece estar dando tudo certo para ele, enquanto o justo está padecendo. Quando Davi olha, o salmista olha no Salmo 73 e olha para o ímpio, que estava indo bem, todas as coisas dando certo, ele ora a Deus, pedindo Deus orientação a respeito disso, e Deus lhe disse que não deveria fixar os seus olhos neles, porque senão ele resvalaria os seus pés. Abacuque disse que a lei havia se afrouxado, que a sentença era demorada, e Deus estava em silêncio com ele. A resposta de Deus não vem, o profeta tenta mostrar que ele ama o povo mais do que o próprio Deus. Abacuque agora começa a mostrar a Deus como agir. Mas muitas vezes a gente não tenta, ou às vezes nós não caímos ou incorremos no mesmo erro de Abacuque. A gente quer consertar quem não quer deixar Deus consertá-los. A gente quer tomar as dores de pessoas que estão debaixo do cajado de Deus para uma correção de Deus. A gente lamenta a Deus por uma situação nesse tempo agora da humanidade passando pela pandemia, morrendo gente de todos os lugares, restrição nas festividades,
E alguém que reclama, mas o Natal, por que que Deus não deixou pelo menos o Natal do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus, correr normal, a alegria do Natal, comemorando o aniversário de Jesus. Quantos Natal e quantas comemoração dessa, Jesus não é convidado. A mesa é farta, a mesa tem muitas coisas, mas Jesus não é convidado. Os presentes não é para ele, não. A glória que se dá não é para ele. Os homens esqueceram de Deus. A igreja, nós como igreja, clamamos a Deus que possa resolver esta situação, que piora, melhora e piora novamente. Mas Deus sabe o que faz na hora dele e no tempo dele. Ele não perdeu o controle de nada. Abacuque estava tentando mostrar a Deus como agir, ele estava com pressa. Ele apresenta a Deus um monte de porquê, o porquê. Ele aparentemente precisava de uma resposta, estava ansioso e com pressa para que Deus lhe respondesse. Parece que Deus era insensível. Parece que o Deus que ele estava clamando era insensível, cego, mudo e surdo, não falava nada, não intervia, não curava, não libertava, não ressuscitava. A pergunta é: até quando, Senhor? Se nós começarmos a ter uma visão errada de Deus, as nossas vidas e as nossas coisas vão continuar andando errado. Deus não tem que dar satisfação nenhuma para nós, para nenhum ser humano, nenhuma. Porque quando nós temos que fazer as nossas mazelas, nós não pedimos orientação de Deus. Aí depois nós queremos que Deus intervenha. Queremos pressa na ação de Deus, mas não temos pressa para buscá-lo. Era esta a situação do profeta. Quantas vezes a gente acha que a gente ama as pessoas mais do que Deus ama? Não é? Ah, Senhor, o mundo está sofrendo, meu Deus, tem misericórdia do mundo aí. Não é que é errado orar por isso, não. Eu não sei por que Deus não fala, Deus não faz alguma coisa por fulano de tal, por aquela pessoa. Os pensamentos de Deus não são os nossos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós trabalhamos com o imediato, com o aqui, com o agora. Deus sabe como amassar o barro, como trabalhar o vaso, como trabalhar o oleiro para trabalhar o vaso, e Ele próprio é o oleiro que trabalha o barro para moldar conforme o que Ele queria. As pessoas querem respostas que massageiam o ego, mas Deus fica em silêncio. As pessoas estão falando o que Deus não mandou, prometendo o que Deus não mandou. Deus só pode restaurar aquilo que a pessoa ou que a palavra promete. Deus só poderia restaurar Israel se intervisse, dizendo não, e Deus disse um não para eles. Tem gente que acusa Deus porque tanto sofrimento, porque minha família vai mal, porque tanta droga no mundo, porque tanto pecado, porque tanta violência. Mas Abacuque tem uma coisa bonita, porque ele não saiu buscando respostas por aí, ele estava esperando em Deus. Mas Deus só responde no tempo dele, e nem sempre a sua resposta é sim. Deus responde um não. Deus afirma na sua palavra que eles passariam por esta dificuldade. Quando Abacuque clama, Deus responde depois de um tempo, em resposta ao profeta, que diz que ainda vê uma nação mais ímpia do que ele, do que Judá, que vem agora, destrona Judá, leva o povo cativo, para Deus trabalhar uma situação
de desarraigar a idolatria do coração do povo de Judá, de tirar os pecados que eles nutriam e alimentavam dentro deles. Deus teria agora que dar um não para eles, e a resposta de Deus a Abacuque foi exatamente um não. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônios. Nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir as moradas que não são suas. Deus levantou Babilônia para tratar uma situação em Israel horrível e terrível. Versículo 7, é dela mesma, e dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Para entender, os caldeus eram pior do que o povo de Judá. Eles não buscavam a Deus, era de jeito nenhum. Só que eles eram ignorantes em relação à palavra. E Deus tinha milagres e proezas para realizar lá em Babilônia. Deus não deixou de falar. Deus ficou em silêncio um pouco em relação a Abacuque. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias e se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscarão o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Era o sofrimento. E só depois que Deus responde um não para Abacuque, é que lá na frente, no capítulo 3, ele vai fazer uma oração a Deus, agora já entendendo, e ele vai dizer assim: porquanto, ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, enfraqueci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ele estava ciente agora do juízo de Deus, mas ele estava contente com Deus, porque ele vai dizer assim no versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Independente do que você está passando, independente de você já ter recebido a resposta de Deus ou não, continue dependendo de Deus, da palavra e da bondade dEle. No tempo dEle, Ele vai te alcançar. Quem sabe até está faltando algumas coisas. Quem sabe você não está vivendo no tempo de abundância da sua vida. Está vivendo alguns conflitos que você não queria viver. Está tendo algumas doenças que você não queria ter. Está tendo restrições que você jamais gostaria de ter. Mas o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, no tempo certo, Ele intervirá na situação. Permita Deus trabalhar na sua vida e aprenda as lições do Senhor, porque Deus não abandona o seu povo. Ele está conosco, mas Ele dá não, Ele dá sim. Ele cura e pode também não curar. Ele liberta as pessoas, Ele traz restauração para aqueles que almejam a restauração. Em nome de Jesus, neste dia, que a
restauração de Deus alcance sua casa, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Nesse dia, que o poder de Deus te fortaleça e que a mão poderosa do Senhor te sustente na presença dEle. Ó Senhor Deus, restaura esta nação, nesse tempo de restrição, dificuldade, Senhor, de tantos lamentos, de tantas confusões, contendas e intrigas, de não entender, ó Deus, esse período que nós estamos passando. Repreende os males da nossa época, Senhor. Abençoa os idosos, as crianças, os adolescentes, Senhor. Abençoa a juventude. Abençoa, Deus, as nações, as autoridades constituídas. Abençoa, Deus, todos os níveis de pessoas, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Que a bênção do Senhor alcance a todos e que a mão poderosa do Senhor possa ministrar em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei quais as respostas que Deus te dará, mas Ele vai te responder no tempo dele. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.